Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Roma, aos romanos, ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai vós o bem. Aqui nos fala de uma advertência que o apóstolo Paulo faz aos irmãos. Glória a Deus. O amor não seja fingido. Ou seja, ele está falando aqui do amor fraternal, o amor entre os irmãos. Não seja fingido, que este amor seja um amor verdadeiro. Sabe por quê que Paulo fala isso? Naquela época, muitos dos irmãos já traíam um ao outro. Ou seja, o irmão que era pego, ou seja, pelo concílio de Roma ou pelos perseguidores da igreja, ele era, tá certo? Ele era, digamos, colocado numa investigação, e muitos dele dizia para as autoridades, onde tinha um grupo de irmãos, onde tinha um grupo de crentes louvando o nome do Senhor, e acontecia que uns entregavam ao outro. Então existia aqui, amados irmãos, um amor fingido entre aqueles irmãos daquela época já. E Paulo manda aqui que este amor não seja fingido, mas aborrecei o mal e apegai vós o bem. Nós estamos vivendo numa época muito mal, uma época onde as pessoas elas têm apegado mais o mal do que ao bem. Quando nós vamos dar uma olhadazinha nesta parte, a gente vai ver que o mal ele está em toda parte. O mal ele está lá onde nós trabalhamos, o mal ele está lá na nossa casa, o mal ele também se encontra, tá certo, em qualquer área onde nós estamos frequentando, tá certo? Porque nós sabemos que o mal ele começa onde? Ele existe dentro de nós. Existe um mal dentro de nós. A natureza pecaminosa está em nós. Então, Paulo, certo dia, ele diz: irmãos, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu me esforço para não fazer isso, mas é o que eu mais faço. Ou seja, você se esforça, eu me esforço para agradar a Deus. Mas isso, ninguém consegue. Tá certo? Ou seja, com facilidade. Ninguém consegue com facilidade. Nós sabemos que, olha, amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está mandando a gente aborrecer o mal e apegar o bem. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui é uma instrução que é dada. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 6, nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, diz assim: glória seja dado o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo, para que não vos cobicemos as coisas mal, como eles cobiçaram. De quem Paulo está falando aqui aos Coríntios? De quem ele se refere? Paulo está se referindo, amados irmãos, ele se refere ao povo de Deus, o povo de Israel, o povo que estava no comando de Moisés. Paulo diz assim: o que aconteceu com aquele povo é um exemplo para nós, para que nós não venha cobiçar o mal assim como eles cobiçaram, tá certo? Aquele povo cobiçaram o mal, aquele povo eles desejaram o mal e eles pereceram no deserto. Então Paulo diz: irmãos, não cobice o mal. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, igreja amada do Senhor, que nós possa aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para fazer o bem. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para combater o mal com o bem. É tanto que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, glória a Deus,
que nós nunca devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal retribuindo o bem sobre ele. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então, nós precisamos apegar-se ao bem. Apegar ao bem é você segurar o bem. Não queira o mal. Se nós formos dar uma analisada, amados irmãos, o mal, ele é muito fácil nós se envolver com o mal. É muito fácil nós se envolver com o mal. Sabe por quê? Porque se alguém te diz uma piada, a proporção é que você vai dizer outra maior. Não é assim que funciona? Se alguém te machuca, você já fica com o coração inchado e você vai dar um machucão maior na pessoa. Você deseja dar um machucão maior. Mas nós que temos Cristo na vida, nós não vamos pensar assim. Paulo diz, não pense assim, meus irmãos. Pense diferente. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amai vós cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Aqui ele fala do amor fraternal e ele fala de honra, de preferência. A preferência que Paulo aqui indica para aqueles irmãos é que eles amem uns aos outros. É que este amor seja um amor verdadeiro. Se nós formos ver, este amor está quase extinto dentro da igreja. Porque quando uma pessoa peca na igreja, sabe o que é que muitas pessoas querem? Que essa pessoa, a forma que ela fique na igreja, isolada. Existia antigamente que essas pessoas, quando a pessoa pecava, ele nem para a oração ele podia ir, nem no culto de Santa Ceia ele poderia estar. Não, isso é dogma de homem, isso é algo que destrói o ser humano, deixa o ser humano triste. Mas é uma regra do homem, deve ser respeitada, mas a palavra de Deus deve ser mais respeitada do que as regras dos homens. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. O amor de Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas. Nós precisamos amar os nossos irmãos. O irmão pecou. Eu não vou abrir as portas para esse irmão estar vivendo favoravelmente na igreja, participando de tudo, mas eu vou estar disponível para ajudar ele, glória a Deus, naquilo que for preciso, em oração, caminhar lado a lado, porque eu quero ver aquele irmão sarado, eu quero ver aquela ferida sarada. Mas tem pessoas que não, a ferida abriu, aí ele vai lá e dá mais um machucão na ferida. Já pensou, irmão? Você leva um corte, você leva uma queda de um veículo de moto, arranha lá na pista, aí no outro dia vem alguém, irmão, e passa assim azul em cima. Dói. É dolorido. E assim muitas das vezes acontece dentro da igreja muitas pessoas que eles estão vivendo uma escassez de amor, uma escassez total de amor. Nós sabemos, meus irmãos queridos, que nós precisamos exercer o amor de Deus. É importante nós exercermos o amor de Deus. Não podemos esquecer deste amor. Se alguém caiu, vamos orar que Deus levante. Vamos estar lá de prontidão, querendo que essa pessoa se levante. Não vamos querer que essa pessoa morra no pecado. Glória a Deus. Se doe e diga, olha, irmão, eu estou aqui para orar por ti. Eu vou te ajudar em oração, você vai conseguir. Você vai conseguir se levantar, você vai conseguir se tratar. Vá à presença de Deus, glória a Deus. O melhor lugar para se tratar de ferida espiritual é na presença de Deus. Você está triste, abatido, quer se alegrar? Vai para a presença de Deus. Você pecou, você quer ser perdoado? Vai para a presença de Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Bendito seja Deus. E aqui Paulo fala de um amor cordialmente. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amai vós cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, amor verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Agora pense aí, você tem um irmão, aí você nega uma dormida para o teu irmão de sangue. Você tem um irmão e você nega um prato de comida para o teu irmão de sangue.
É meio estranho, não é não, um negócio desse? Você tem um irmão e você trata ele mal. Você tem um irmão e você usa de racismo com seu irmão. Você tem um irmão e você xinga ele. Isso não é normal. Isso é algo aterrorizante numa sociedade, no meio de uma família. Nós somos a família de Deus, a família cristã, a família que foi chamada por Deus para fazer a diferença. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, servir a Deus não é só nós dizer eu sou religioso. Agora eu sou da igreja tal, da igreja A, da igreja B e pronto. Eu estou servindo a Deus, mas estou machucando os outros, estou chutando o outro. Só a minha igreja vai ser salva, só nós vamos para o céu. Aqueles acolá são condenados, aqueles acolá não vão ser salvos. Tem gente assim. A minha igreja é verdadeira, aquela não é. E que irmãos são esses? A igreja de Deus não se titula numa denominação. A igreja de Deus é uma igreja que vive a palavra do Senhor, procura viver uma fé verdadeira, uma verdadeira religião na presença do Senhor. Aonde tiver uma pessoa que queira viver uma verdadeira fé, é a igreja de Deus. Aleluia. Não se denomina a uma denominação. Se vinculia a uma denominação, não está vinculada a isso. A igreja do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, é uma igreja que procura viver em sinceridade nos termos de Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E tem pessoas por aí que discriminam os outros. A minha igreja é verdadeira, a minha igreja é que salva, aqueles acolá estão condenados. Esse povo aí que diz isso é pensamento do anticristo. Você sabia? O anticristo, a religião que vai ser levantada pelo anticristo, o governo melhor, vai ser um governo perfeito. Um governo que não vai ter governo igual ao dele. É uma mente única. É algo único. É um pensamento único. Isso é pensamento de anticristo. A igreja de Deus é uma igreja que compartilha. Você pode ver como aqui o apóstolo Paulo está dizendo: amai cordialmente uns aos outros, preferindo vós em honra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Preferindo vós em honrar uns aos outros. O versículo 11 diz assim: não sejais vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito e servindo ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Não sejas vagarosos. Bendito seja Deus. No cuidado. Você não seja relaxado sobre isso. Eu sou crente, mas não estou nem aí para o meu irmão. Cada um por si. O crente verdadeiro, a igreja verdadeira, a pessoa verdadeira é aquele que se importa com seu irmão. Aleluia. Aquela pessoa que não se importa com seu irmão, ele não é verdadeiro. Deus não está nele. A própria palavra de Deus fala lá nas epístolas de João. Aquele que odeia o seu irmão está em treva. Então, se está em treva, Jesus não está nele. Jesus não é a luz do mundo. A luz chegou até nós, resplandeceu nas trevas. Nós estávamos nas trevas, então agora nós estamos em luz. Aquele que odeia o seu irmão, aquele que não tem capacidade para olhar para o seu irmão e abraçar o seu irmão, e perdoar o seu irmão, e ajudar o seu irmão, ele está em treva. Ele está só, é como se diz, está enganando-se. Então, quando é que nós começamos a se enganar? É quando nós começamos a odiar o nosso irmão. Irmão velho, e não sei o que, e tal. E aí a palavra de Deus diz assim: como é que eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão? Como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi, né? Digo que amo a Deus que eu nunca vi, e eu não consigo amar o meu irmão que todo dia eu consigo ver ele. Então nós precisamos, porque isso, irmão, olha, nós andamos assim contra o vento.
Porque tem irmão que faz você odiar ele mesmo. Tem irmão meio nojento, sabia? Que faz você odiar ele. Mas você diz, eu não posso te odiar, cara. Eu tenho que te amar. Eu tenho que te perdoar. É na oração.